1 aos Tessalonicenses 5:17. Sei que os irmãos já conhecem de cor, né? Vamos juntos ler este verso? 1, 2. Orai sem cessar. Vamos falar com o nosso Deus. Tem alguém do seu lado aí? Vamos pedir. Pastor Sebastião, faça essa oração. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, para adorar, para exaltar, para glorificar o Teu eterno santo nome, a qual o Senhor é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Nós estamos aqui, Senhor, é por causa da Tua graça, nós estamos aqui, Senhor, é pela Tua infinita misericórdia e bondade, Senhor, e agradecer a Ti, ó Deus, por nós estarmos na Tua presença, por essa tão grande salvação, por esta paz, por essa alegria, ó Deus, pela certeza de uma vida eterna, Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja nesta noite, ó Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para trabalhar em nossos corações, nos aperfeiçoando, nos moldando, nos levando nós, Senhor, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, com temor, com reverência ao Senhor nosso Deus, ao qual nós sabemos, Senhor, que toda glória, toda honra, todo louvor é para Ti, ó Deus. Toma, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor, abençoa cada um dos Seus filhos, as famílias da igreja, os jovens, os adolescentes, as crianças, Senhor, os idosos. Senhor, meu Deus, estende as mãos sobre cada um, Senhor, dá vitória. Deus, fortalece as famílias, Senhor, que cada família possa trazer na Tua casa, Senhor, no nosso culto doméstico, Senhor, trazendo a família para a Tua presença, para orar, para buscar a Tua face, famílias abençoadas, famílias determinadas, Senhor, seja um instrumento nas Tuas mãos, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, Senhor, e esta noite, essa reunião, toda a glória e a honra nós pedimos a Ti, Senhor, e exaltamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se um dos irmãos aí tem o horário do sepultamento amanhã, 9 da manhã. O culto fúnebre às 7:30 da manhã, na Rua Martim Afonso de Souza, lá em Terra dos Ipês. Mencionei no início do culto, pelo falecimento de nossa irmã Vera, mãe do pastor Renato. Então amanhã, 7:30, o culto, 9 horas, o sepultamento. Muito bem. Orai sem cessar. Nós vínhamos, nestes últimos anos, trabalhando com temas que envolviam a igreja, sede, as congregações, os grupos, os ASAFs, os congressos, todos os eventos estavam em torno de uma temática. Tivemos evangelização sem cessar, discipular sem cessar, entre outros mais anteriores que os irmãos bem se lembram. E para o ano 2025, nós, considerando a necessidade da igreja, vamos aplicar este tema, tão pequeno nas palavras e tão grandioso nos resultados. Orai sem cessar. Você pode dizer para esse irmão aí do seu lado? Orai sem cessar.
Vamos ver como é que nós vamos desenvolver isso, não é? Não significa ajoelhar sem cessar, não tenha preocupação com isso. Você não vai precisar ficar de joelhos sem cessar, dia e noite. Não, não é disso que se trata. Mas se trata de uma consciência que vai alcançar tanto a criança, o adolescente, o jovem, os casais, os adultos. Haverá guia de estudos devocionais dedicados a cada faixa etária. Tudo está sendo cuidadosamente preparado para servir de apoio aos pregadores, aos ensinadores, aos líderes, aos coordenadores, para que a igreja, numa unidade de propósito, realize isto que nós vamos apresentar dentro de instantes. Como vamos fazer isso? Então, antes que a gente traga essa apresentação, eu trarei para vocês a agenda propriamente dita, Joás. Vamos ver se você me ajuda. Os dirigentes têm, né? Os senhores têm esse formulário. Tem isso aí? Ah, está muito bem. Eu não vou ler aqui, mas os senhores queiram acompanhar aí. Se houver alguma divergência, por gentileza. Hoje nós temos aqui um encontro bem prático. Então, aqui está 2025, se Deus nos permitir. Cada 2 anos realizamos uma Assembleia Geral, isso será dia 8 de janeiro. Dia 1º achei muito cansativo que os irmãos viessem aqui no dia 1º. Mas deixamos então para o dia 8, é possível. De 10 e 17 de janeiro, teremos sextas-feiras da juventude. Isso já tem sido uma rotina nos últimos anos. FADEP e UMADEP se unem em 2 sextas-feiras do mês de janeiro. 31 de janeiro e 1º de fevereiro, estamos buscando um preletor ou preletores para nos oferecer mensagens alusivas ao tema Orai sem cessar. 11 a 15 de fevereiro, nós vamos ter essa novidade a partir de 2025, pois isso só funcionava nas nossas congregações. A agenda da semana anual de festividade. Então, nós teremos a implementação disso na sede a partir de 2025. O que quer dizer isso? Quer dizer que nestes dias 11, 12, 13, 14, 15, 5 dias desta semana de fevereiro, teremos aquela festividade que já acontece em todas as congregações, não é? Então, no dia 11, nós separamos data para o coral Ágape, dia 12 para as crianças, dia 13 para os adolescentes, dia 14 para o círculo de oração e dia 15 para os jovens. E todos estes grupos aqui da sede, naturalmente, contarão com o apoio da nossa igreja, dos dirigentes e de cada congregação que será convidada. Muito bem. Dia 29 de março, teremos essa conferência GPS, um preletor será convidado, como já aconteceu esses dias atrás. 30 de março, batismo em águas. Muito bem, falaremos um pouquinho mais de batismo na sequência. 7 de maio, olha aí, aniversário da irmã Licinha. Ô, irmã Licinha, que Deus te abençoe. 30 e 31 de maio, Conferência da Família. Não tivemos oportunidade no ano 2024, mas procuraremos realizar em 2025. 9 a 11 de julho,
Escola Bíblica de Férias. 18 e 19 de julho, Congresso FADEP. Pode seguir. 15 e 16 de agosto, Congresso Escola Bíblica Dominical. 29 e 30 de agosto, Congresso Mulheres de Fé. 19 a 21 de setembro, Conferência Missionária. 28 de setembro, Batismo em Águas. 1º de outubro, Congresso dos Baraques. 18 de outubro, Congresso Infantil. 14 e 15 de novembro, Congresso MADEP. 3 de dezembro, mais um aniversariante. 6 de dezembro, Mergulhados FADEP. Muito bem. Essa é a agenda geral do campo. Agora, ASAF, nas congregações. O primeiro semestre do ano, ele prioriza os eventos nas congregações. Então, confira aí. De 10 a 15 de março, teremos no Araretama, Retiro Feliz, Boa Vista. Em Mantiqueira, Maricá, Campo Alegre. Em Parque das Nações, Cruz Pequena. Colmeia e Jardim Resende. E Jardim Regina e Vale das Acácias. 14 a 19 de abril. Mandu, Vila São Paulo. Feital e Paraisópolis, Vila São Benedito, Cidade Nova. Terra dos Ipês e Crispim. Bairro das Campinas e Tremembé. 12 a 17 de maio, no Beta, Azeredo, Cidade Jardim. Vila Rica, Pazim, Xangri-Lá. Moreira César, Maracaibo, Araretama 2, Morumbi e Santo Antônio do Pinhal. 9 a 14 de junho, Bela Vista, CDHU, Piracuama e César Parque, Goiabal e Santa Cecília, Mombaça e Santa Cruz, Rodeio e Campo Alegre. Amém? Faltou alguém? Todas as congregações estão lá? Ah, é? Vamos voltar. Volta lá, vamos corrigir. Campo Alegre, o senhor viu 2 vezes aí? Aonde? Muito bem. Onde está? Fica aqui. Onde é Campo Alegre é Campos do Jordão. Muito bem. Então o senhor está onde aqui? Ah, tá. Então vai ser logo, vai ser cedo, hein? Muito bem. Qual é o outra correção? Mais alguma correção? Então tá. Então 9 a 14 de junho, Campos do Jordão. Cadê Campo do Jordão? Não pôde vir? Tá, ok? Então faz a correção aí. Vê se está precisando a coisa. Ah, muito bem. Ok? Ok. O que mais nós temos aí, irmão? Essas orientações importantes, olha. A Santa Ceia, no 2º sábado, na sede, 4º sábado, nas congregações. No 1º sábado do mês, Embaixadores de Cristo. Esse serviço de evangelização que a gente pretende que continue. É muito importante isso. Folhetos são preparados para ajudar nessa evangelização. Na 2ª sexta-feira do mês, vigília de FADEP e UMADEP, lá no bairro do Colmeia. E as quartas-feiras, exclusivamente reservadas para culto na sede. Amém, meus irmãos? Peço a gentileza que não nos surpreendam dizendo assim, nós já tínhamos marcado uma coisa lá em 2025. Olha, irmão, não pode fazer nenhuma anotação enquanto não nasce essa agenda geral, senão fica confuso. Então eu peço que se alguém lhe procurar dizendo que já tinha marcado, tem que desmarcar, seja o que for. Amém? Qualquer dúvida, depois a gente pode tratar com os irmãos e agradecemos essa consideração. Terminou? Então vamos agora para
o desenvolvimento do tema Orai sem cessar. Vai passar aqui, vai passar lá, para não ficar de costas para vocês. Então, acompanhe lá. O objetivo desse tema: priorizar a vida de oração de toda a igreja em todos os momentos. Devocionais trimestrais, série de mensagens trimestrais. Por exemplo, de janeiro a março, vamos incentivar o conhecimento da oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, e nós teremos material para todas as faixas etárias. Então, nós vamos fazer da oração a prioridade da igreja. Amém, meus irmãos? Temos feito muita coisa importante, cantamos, evangelizamos, estudamos, reunimos para várias finalidades. Mas não há prioridade que supere a oração. É a base. Volta um pouquinho, Joás. Eu já lhe peço para ir mudando. Então, nós teremos neste item a apresentação para os irmãos de devocionais, que funcionarão trimestralmente. Então veja, de janeiro, fevereiro e março, vamos ter estudo para todas as faixas etárias a respeito do Pai Nosso. Passaremos 3 meses, intensamente estudando esta oração. A criança receberá um material de acordo com a sua idade, o jovem de acordo com a sua idade, o adolescente. Não é o mesmo material. São materiais diferentes para tratar do mesmo assunto. Agora, esses materiais não vão limitar os obreiros, os ensinadores, os pregadores. É uma base, serve de um apoio para os senhores, a partir dali, fazer algo para a obra do Senhor. Então, onde está ali devocionais trimestrais, se trata exatamente disso. Todas as faixas etárias serão atendidas. Vamos adiante, pode mudar. Vamos recuperar, neste ano 2025, uma prática que eu não sei por que acabei deixando de fazer, mas algumas congregações estão fazendo. O que é? Momentos de oração no culto. Então, os cultos da semana, terça e quinta-feira, terça, quarta aqui e quinta-feira, vamos dedicar durante o culto 10 minutos para orar. No meio do culto, em um momento do culto, nós vamos buscar o Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Alguns irmãos vão se ajoelhar, outros orarão assentados, não é? Outros preferem ficar em pé. Tem uns que gostam de orar andando. Vai para lá, volta para cá, não é? Cada um vai orar do jeito que acha que é mais confortável. Mas vamos orar pelo menos 10 minutos. Esses dias eu tive a oportunidade de participar de cultos na cidade de Piracicaba, e vocês precisam assistir isso. Pode até entrar lá no site e assistir. Os cultos aos domingos têm 3 horas de duração. Eu fiquei pensando, o que é que ele faz para um culto chegar a 3 horas de duração? E aí eu percebi uma coisa. Em todos os cultos de domingo, a igreja para meia hora, todo mundo se ajoelha para orar meia hora. Quando eu levantei da oração, eu pensei assim, não tem mais ninguém aqui. Estava todo mundo lá. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, de fato, a oração, ela tem um poder, ela atrai as pessoas. Então, eu vivenciei isso esses dias e me lembrei realmente lá que a gente tinha esse hábito. E não faz mal.
Os cultos mais frequentados, sábados e domingos, vamos separar 5 minutos. Não machuca, não dói, não é? Não traz nenhum efeito colateral. E será uma bênção para a vida da igreja. Você dirá assim, mas eu estou recebendo visitante no domingo, o que eu faço com o visitante? Olha, oferece para ele a oportunidade de orar, se ajoelhar. A oração pode ser entre os irmãos, uns orando pelos outros, pode ser, como eu disse agora há pouco, ajoelhados. Irmãos, o tema é orai sem cessar. Amém, meus irmãos? Nos congressos, conferências e asafs, nós vamos pedir aos irmãos aqui, humildemente, que os irmãos fortaleçam o tema, orai sem cessar. Esse é o tema, para a gente não esquecer. Congressos, conferências, asafs, seguirão por aí. Na consagração mensal, o que é isso? Algumas congregações já realizam isso, não é? Eles separam, por exemplo, o dia da ceia, ou outra data, e separam horas para todos orarem e consagrarem juntos. O dirigente vai observar qual é a melhor solução para a sua congregação. Mas vai planejar diante de Deus, conversar com o povo e estabelecer um dia mensal. Não é? Nesse dia, não vem só baraque, não vem só círculo de oração, não vem só o jovem, não vem só o adolescente, vem todo mundo. E faz uma consagração de todo mundo. Quantos estão entendendo isso? Amém, meus irmãos? Então, é um retorno. Estamos propondo aqui aos irmãos um retorno à oração. Vamos adiante. Pronto? Cadê o Joás? Olha aí. Ministério infantil. Quais são os objetivos? Vocês vão se surpreender, irmãos, mas nós temos crianças na igreja que não conhecem o conteúdo do Pai Nosso. Não conhecem. Eles saem por ali, por aqui, e fica parecendo, mas às vezes não é. Então nós vamos trabalhar isso, vamos reforçar isso. Não foi Jesus quem ensinou essa oração? Não foi padre, não foi bispo, não foi o Papa. Quem ensinou foi Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aprender essa oração, vamos dedicar para as nossas crianças, estimular a vida de oração das crianças e juniores. Nós buscaremos que eles aprendam 4 orações, pelo menos, memorizadamente durante o ano. E uma delas é o Pai Nosso. Outra delas pode ser um salmo, o Salmo 23. Imagine, trabalhar um trimestre, não é? Até que a criança aprenda o Pai Nosso. E ao final do primeiro trimestre, toda criança dessa igreja, você pode parar ela no meio do caminho aí e dizer, cita a oração do Pai Nosso. Ela vai citar direitinho. Você pode glorificar a Deus por isso, amém? Nesse esforço vai participar a igreja, a liderança de crianças, os pais. Vai ser bom, tem pai que não conhece essa oração. Tem mãe que não conhece. Vai conhecer. Vai orar junto com o filho, com a criança. E vai ser um ambiente maravilhoso. Para, principalmente, jovens, não é? Adolescentes, adultos. Então, o devocional vai cuidar deste assunto. Jovens e adolescentes. Vamos colocar aqui para os jovens e adolescentes, aqueles 5x5 é só para chamar atenção, a propaganda da coisa. O que é que nós vamos incentivar os jovens e adolescentes? Que eles orem 5 minutos por 5 amigos. Eles vão buscar 5 amigos na memória dele, que ele gostaria que se tornasse um crente, um irmão em Cristo.
e vai criar o seu diário de oração, seu caderno de anotação. Isso poderá passar pela mão do líder, do coordenador, que vai ter um acompanhamento desse interesse desse jovem adolescente, de separar 5 minutos por dia para orar por 5 conhecidos deles. Quantos estão entendendo isso? Amém, meus irmãos? Olha, se esse incentivo realmente funcionar, imagine se os pais começarem a orar por 5 amigos, para que eles sejam salvos. Se as mães começarem a orar por 5 pessoas, 5 conhecidas, para que sejam salvas. 5 minutos, você diz assim, mas 5 minutos é muito pouco, pastor. Você já parou para orar 5 minutos, irmão? 5 minutos. Te dá uma canseira que com 3 minutos você quer levantar. Mas você vai fazer um plano, vai se tornar uma rotina na sua vida. Você não vai querer que um dia termine sem que você ore por 5 pessoas. Mas vamos começar aqui com jovens e adolescentes, né? Muito bem. Outra coisa que nós vamos, através de materiais escritos, vão chegar para todas as congregações, na forma de PDF. Os irmãos sabem o que é isso, né? Você pode imprimir em casa. Então o material vai ser construído e você vai ter em casa o acesso a esse material e desenvolver melhor ainda se quiser. Então, prática de disciplinas espirituais. Por exemplo, a prática do jejum, a prática, da obediência, a prática da meditação na palavra de Deus. Nós temos muito material para dar essa orientação e essa instrução. Aí você faz o casamento da oração com a prática de disciplinas espirituais. Amém, meus irmãos? Então, se torna um meio de você incentivar, da pessoa acompanhar a sua evolução espiritual. Muito bem. Para esse ponto é isso. Pode ir a seguir? Para a família. A família nós temos a necessidade de ter um devocional sobre oração, haverá isso, para aquela oração que o pastor aqui mencionou, nos cultos domésticos, ele mencionou na oração dele. Ele mencionou porque ele faz. Auxiliar pais a ensinar seus filhos a orarem, que às vezes não tem nem essa aproximação de pais com os filhos. Olha que momento que eles vão soltar o celular por 1 minuto e meio. E o pai e a mãe vão se aproximar e vão ensinar os filhos a orar. Grupos de oração entre famílias. Na sede ou nas congregações, você pode ter o caso de famílias que têm certo relacionamento, certa afinidade, certa aproximação. Aí você pode estabelecer, irmãos, procure o casal amigo, o casal que você tem afinidade, e comece a estabelecer com estes casais uma reciprocidade de oração. Eles oram por vocês e vocês oram por eles. Você pode fazer esse mecanismo funcionar entre 2, 3 pares de casais. E eles vão, de certa forma, um socorrer o outro, um ajudar o outro. Porque tem hora que a gente precisa gritar um socorro, me ajude. Então você já estabelecendo isso na igreja, uma prática, um costume, uma rotina, você terá quem ligar, para quem buscar. Não é verdade? Então, quando você lê lá grupos de oração entre famílias, é isto que significa. E não somente que eles orem isoladamente, cada um na sua casa. De repente eles poderão se encontrar, de repente eles poderão tomar um café junto, de repente eles poderão fazer tantas atividades espirituais
que na igreja isso não acontece. Porque na igreja a gente chega, guarda o veículo, entra para o culto, assiste, participa da liturgia e no final dá a paz do Senhor e vai embora. E muita gente, irmão, não consegue se sustentar na vida espiritual porque vive isolado, vive num isolamento, num afastamento. Nós poderemos abraçar pessoas que vivem isoladas, cuidar dessas pessoas. Tanto aqui na sede como nas congregações, pessoas novas chegam com facilidade. Elas têm interesse nas coisas de Deus. E se elas encontrarem casais que têm essa disposição de dar um tempo para ouvir, passar a sua experiência com Deus, fazer uma breve oração que seja, você vai ver a revolução que isso vai acontecer. Porque o poder da oração é nítido. O poder da oração é uma coisa extraordinária. É lembrar de alguém. É mencionar o nome de alguém. Então, não vamos perder essa oportunidade. Aqui temos, para as mulheres de fé, também orando com seus filhos. Vejam só, se as mulheres de fé, círculos de oração, já têm esta missão extraordinária de orar, elas vão ser este apoio para orar com os seus próprios filhos. Não por seus filhos, mas com seus filhos. Faz toda a diferença, não é? Você pode ir lá no seu lugar secreto pedir em favor do seu filho. Isso tem um valor. Deus sabe o valor. Mas quando você chega para o seu filho e diz: filho, sabe que eu estou com um programa, eu estou com um planejamento dado pela igreja de orar por você, e eu queria que você me desse 5 minutinhos que eu vou fazer uma oração por você. Você acredita que isso vai fazer uma diferença? Vai fazer. Porque há quanto tempo faz que você não ora com esse filho? Quanto tempo faz que o seu filho não ouve a sua voz pedindo em favor dele, mencionando o nome dele para Deus? E você vai ver o quebrantamento de Deus acontecer. Eu já estou quase que vendo isso acontecendo, não é? Gente que não encontra, ou às vezes encontra o filho só para dar bronca, só para cobrança, só para dificuldades e problemas. Não. Vamos mudar esta rotina, igreja. Orai sem cessar é uma prática que vai revolucionar a vida da sua família. Estimular parcerias de oração, tarefa que pretendemos dar às mulheres de fé. O que quer dizer isso? É uma coisa parecida com a reciprocidade de famílias. As irmãs orando por outras irmãs, não é? Porque nós oramos aqui no coletivo. Oramos aqui uma vez por semana, não é? Os baraques oram uma vez por semana. Aqui na sede é assim. E de manhã, de segunda a sexta, tem um grupo de irmãos que vem aqui orar. Separa o seu tempo. Tudo isso tem valor. Nada disso vai ser anulado nem substituído. O que estamos falando é de incrementar isso, de aperfeiçoar isso, aprimorar isso. Os irmãos estão entendendo? Amém, meus irmãos? Então, o baraque pode orar por um outro baraque. Irmão, você pode ser meu parceiro de oração? A irmã pode dizer: irmã, você pode ser minha parceira de oração? Quando eu tiver com dor de barriga, eu posso te ligar? Quando eu tiver com dor de cabeça, eu posso te ligar? Quando eu tiver com um problema que eu não vejo saída, eu posso te ligar? Aí você vai ter esses parceiros de oração. Amém, meus irmãos? Vamos nessa. Prossegue. Baraques. Ampliar a participação. Estamos contentes com um belo número de homens que oram. Mas pode ser melhor, pastor Walter? Pode ser maior? Pode. Então vamos lutar por isso. Divulgar na igreja. Temos aqui um grupo de homens
denominados baraque. De vez em quando a gente tem que fazer a publicidade, porque as pessoas não vão conhecer isso sem divulgação. Então a gente vai divulgando, não é? Os próprios baraques podem lembrar o dirigente da congregação, que é tanta coisa para anunciar, né? Não precisa anunciar todo o culto, mas de vez em quando vale a pena, para que esse número seja ampliado. Vamos procurar enfatizar a figura do homem como sacerdote no lar. Então nós teremos material para despertar, desenvolver, promover a figura do homem como sacerdote do lar. Aí vai o versículo. Paulo escreveu a Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém, meus irmãos? GPS, gerando profissionais servos, não é? Temos uma tarefa para o GPS, para que ao longo de 2025, imagine você, Daniel, se pelo menos 12 empresários não crentes sejam alcançados pelo GPS, num ano, um por mês, não é? Gerar profissionais servos não é apenas desenvolver profissionalismo, é muito mais do que isso. É dar ao profissional, ao empreendedor, ao administrador, ao executivo, a esta pessoa que tem uma certa influência, o entendimento de se tornar um servo de Deus. Esse é o ponto mais alto. Gerar profissionais servos. Amém, meus irmãos? Que eles sejam servos de Deus, para o bem da cidade, para o bem das famílias, para o bem da igreja, sem dúvida. Movimento de oração entre profissionais. Para alcançar esses profissionais, nada melhor do que começar orando por esses profissionais. Então, na sua andança, em todas as nossas congregações, e na construção, não é, desse número de pessoas que preenche aquele requisito, o Senhor vai desenvolver neles este hábito, através de todos eles, orando pelos profissionais, pelo sucesso, para que eles sejam abençoados em tudo que fizerem, sendo igual ou semelhante nas suas atividades. Amém? Então, vamos preparar material para tudo isso daí, pode ter certeza. O que mais que vem aí? E, finalmente, temos realizado batismos, não é? Os batismos são aquele momento resultante do quê? Evangelização, não é? Integração, discipulado e chegamos no batismo. Amém, meus irmãos? É essa sequência natural do funcionamento de uma igreja, que é o que dá alegria, é o que certifica que aquela igreja está atuando dentro do que está direcionado pelo Senhor. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que integra as pessoas na sua vida, para que faça parte da igreja física, que discipula, para que ela faça parte da igreja espiritual, e que é batizada como resultado de tudo isso. Então, eu estou sem um número aqui na minha mente agora, do total de batizados neste ano 2024. 158. 158. Não é? Se a gente... Quem é bom de matemática? Matemática não precisa ser bom, não. É só ter a calculadora. Tem uma calculadora aí? Ó? Vamos arredondar. Nós temos 4.500 membros. Não é? Arredondando. Fora crianças, adolescentes. Uns entram, outros saem. E uns entram e outros saem justamente por causa do engajamento fraco,
o discipulado ainda que deixa a desejar e outras coisas. Mas se você pegar 4.500 e dividir por 150, dá quanto? 30? 30. Então, o ano 2024 foi assim. Nós precisamos, no ano 2024, de 30 irmãos para batizar um. 30 irmãos se reuniram e trabalharam o ano inteiro, de janeiro até dezembro, para no final entregarem uma alma ao Senhor Jesus. Então aqui nós temos 4, 7, 11, 15, é 2 tanto desse. 2 tanto desse, para ao final de um ano batizar um. Eu não sei se o pastor Caetano viveu esse momento que eu vou dizer agora, mas conta-se que lá nos primórdios, né, 10, cada crente trazia 10 para Cristo. Era essa a conta? Era essa a conta que se fazia? Eu não vivi isso em tempo algum, não tive essa oportunidade. Mas imagine que, não vamos exagerar, que cada crente traga 10. Mas se cada crente trouxesse um, não é? Já era um espetáculo. Porque em 2026 nós já seríamos 9.000. Amém, meus irmãos? Mas o que é que acontece? Não é que cada um traz um. Não é que cada um traz 10. O real é que nós precisamos, dentro de 2024, de 30 para ganhar um. Bendito seja o nome do Senhor. E este é um dado que eu tenho que apresentar a vocês. Agora, isso sem contar os que vão para a eternidade, não é? E deixa a gente, não é? Hoje partiu uma irmã, foi para a glória. Tem alguns na fila, tem alguns até bem pertinho, não é? Eu comentei hoje com o irmão aqui, e o irmão disse, de uma pessoa, disse, pastor, aquele irmão está na beirada, quase indo. Então, você não é ele não, ele falou de alguém. Mas note bem, porque está muito enfermo, está muito doente, está com muito... Quando este irmãozinho for para o céu, imagina, vamos precisar de 30 para pôr alguém no lugar dele. Pensa isso, meu irmão. Mas isso acontece porque realmente nós vamos passando para outro certas tarefas. Então, qual é a meta para encerrar? Batismo em águas nós teremos dia 30 de março de 2025. Há um sonho aqui. Eu vou sonhar com vocês. 2 candidatos por congregação em 30 de março. O que é que os senhores acham desse sonho? Quase um delírio. O que é que vocês acham? 30 de março, cada um de nós trazer 2. Se a gente fizer isso, já vamos fazer no primeiro batismo, metade, 90 praticamente, mais do que o último batismo. Isso trazendo 2. Mas eu sei que tem congregação aqui que trará 4, 5, 6, 10. Mas sei que também, na média, 20 congregações não trazem. 0, 0, 0. Não é? Então, uns ajudam os outros. Então, vamos criar, irmãos, esse incentivo na igreja. E tudo começa, eu falei da evangelização, mas eu devo dar um passo atrás. Antes da evangelização, antes da integração, antes do discipulado, vem a oração. Orai sem cessar. Se as 4.500 pessoas de nossa igreja começar a mencionar 5 pessoas em oração, essas 4.500 pessoas vão mandar para Deus, toda vez que orar, 20.000 nomes. E quem sabe o nosso Criador, no meio daqueles 20.000 nomes, ele vai pensar assim:
Eu vou dar uma força para a Assembleia de Deus, Ministério Belém. Desses 20 mil nomes, eu vou autorizar a salvação de uns 500. Que maravilha, irmão, se Deus fizer isso para nós. Então, eu peço que os irmãos orem por esse tema, orem neste tema. Quantos agradecem a Deus por isso, amém, meus irmãos? E isso vai se tornar uma prática diária na vida de cada um de nós, amém? Os demais detalhes de tudo isso serão passados exaustivamente para os dirigentes, os membros da igreja. Todos nós vamos conhecer este resultado magnífico da oração. Se eu fosse você, eu até adquiriria um pequeno caderno de anotação dos resultados de oração que Deus vai lhe dar. Amém, meus irmãos? Resumindo, objetivo para 2025, fortalecer a vida de oração em toda a igreja. Integrar oração nas atividades diárias, seja do canto, seja cantando, escola dominical, tudo oração vai fazer parte de qualquer atividade, evangelização, tudo. Alcançar novos membros e não crentes através da oração. Promover crescimento espiritual em todas as faixas etárias e materiais de apoio para todas as faixas etárias e ministérios. Vamos ficar de pé, agradecer o nosso Deus e que Deus, o nosso bom Deus, nos faça instrumentos para a sua glória. Amém, meus irmãos? E não seria nada demais a gente terminar essa noite orando uns pelos outros, não é verdade? Orai sem cessar? Então, escolha alguém aí que está pertinho de você, pergunte o nome, se você não sabe, e peça a bênção de Deus sobre essa vida. Peça, Senhor, ajude este irmão meu a orar sem cessar, a família dele, a congregação dele. Salva esta cidade, Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Oh, precioso, maravilhoso Deus, recebe a nossa oração, transforma a vida dessa igreja através da oração. Ah, Senhor Deus, na família de cada um, na casa de cada um. Começa lá na casa de cada um. Começa, meu Deus, Pai Celestial, que haja, Senhor, esta chama ardente nos corações. Oh, meu Deus, os pais orando pelos filhos, os filhos orando pelos pais, o homem orando pela mulher, a mulher orando pelo seu marido, nosso Pai. Oh, querido da nossa alma, abençoe a rua em que moramos, o bairro em que moramos, a cidade onde moramos. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, abençoa a criança, abençoa o adolescente, abençoa o jovem, abençoe a família, o casal. Pai Celestial, abençoe, ensina-nos a orar sem cessar. Oh, bendito da nossa alma, nós precisamos do Senhor, bondoso Deus. Restaura, restaura, salva vidas, Senhor. Que no próximo batismo nós possamos ter uma alegria extraordinária, de muitas vidas salvas, batizadas, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Oh Deus querido, restaura vidas aqui, Senhor, através da oração. Abre o entendimento, Senhor, amplia o nosso entendimento. Deus querido, Deus santo, Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua santidade, pedindo a Ti, Senhor, que venha nos abençoar.
encha-nos do teu santo e glorioso Espírito, para que possamos, Senhor, assim anunciar o teu evangelho, a tua palavra, Senhor, mas, Senhor, que o Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado esteja diante de nós, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a doce e consoladora paz do Espírito Santo esteja em nossos corações, agora e sempre. Todos digamos amém.